Fala aí, eu sou o Lucas do Responde Aí. Vamos bater um papo sobre a introdução a conjuntos? Beleza, muito bem. Primeiramente, a gente vai entender o que são conjuntos. Conjuntos é uma parada que está muito presente na nossa vida, aí, pelo menos no nosso dia a dia. O que são conjuntos? Eles vão reunir para a gente objetos com características em comum. Por exemplo, instrumentos musicais. A gente consegue fazer um conjunto com instrumentos musicais. Pode ter violão, guitarra, piano, flauta e etc, né? Diversos outros instrumentos. Times de futebol europeu, beleza? Você vai ter lá Barcelona, Real Madrid, PSG, Juventus. Enfim, a gente consegue agrupar dentro de um conjunto coisas, objetos, elementos com características em comum. Óbvio, isso daqui foi muito mais para a gente entender aqui o que são esses conjuntos, mas a gente vai trabalhar principalmente com conjuntos numéricos, beleza? Então, quando a gente fala aqui, né, de conjuntos numéricos, a gente está falando do conjunto dos naturais, conjunto dos inteiros, dos reais e assim por diante, beleza? Como vai ser a notação desses nossos conjuntos? Daí a gente tem três regrinhas aí principais. Primeiro, toda vez que você for dar um nome a um conjunto, esse nome precisa estar com uma letra única e maiúscula, beleza? Os elementos, se não forem números ou palavras, precisam ser formados por letras minúsculas, beleza? Tranquilo? E, necessariamente, o nosso conjunto ele vai estar assim, ó, entre chaves e separados por vírgula, cada elemento. Tranquilo? Cada elemento vai estar separado por vírgula. Esse aqui é um exemplo de um conjunto que segue essas regrinhas que eu coloquei aqui para você. Tranquilo? Muito bem. Vamos aqui às nossas representações. As representações para os nossos conjuntos vão aparecer aí de pelo menos três formas principais. Quais são essas formas? Primeira delas, por extenso. O que significa isso? Por exemplo, lembra aqueles conjuntos que eu falei? Eu podia escrever assim, ó. O conjunto B são os times de futebol da Europa. Ou podia escrever, né? Um conjunto D qualquer que vai ser um X tal que o nosso X ele vai ser maior ou igual a zero e o nosso X ele é par. Então são os números positivos e pares, beleza? É um tipo de conjunto, uma representação por extenso, realmente escrito, né? Colocado ali à mão livre, tudo aquilo que a gente quer. Tranquilo? A outra representação que a gente vai ver é por enumeração, ou seja, a gente vai colocar aí todos os elementos desse nosso conjunto. Então, por exemplo, aqui no meu conjunto B, né, que são dos times de futebol da Europa, eu vou colocar um por um, né? O Barça, Real Madrid, a Juve, PSG e assim por diante, todos os times da Europa. Tranquilo? E aqui embaixo, ó, a gente vai colocar elemento por elemento. Ele não precisa ser maior do que 0 e par, então vai estar 0, 2, 4, 6, 8 e assim por diante, tranquilo? Esse conjunto aqui, ele vai ser um conjunto infinito, com infinitos elementos, e esse conjunto aqui, ele vai ser um conjunto com uma quantidade finita de elementos, né? Não existem infinitos times de futebol lá na Europa, beleza? Muito bem, a terceira forma da gente representar os nossos conjuntos é realmente uma forma assim mais bonitinha, que é através do nosso diagrama de Venn. A gente vai representar através aqui de um ovinho, assim, né? De uma representação mais gráfica, o nosso conjunto, vai colocar a letrinha que representa ele aqui em cima e vai colocar os elementos dele dentro do conjunto. Show de bola? Belezinha? Muito bem. Então, agora a gente vai entender melhor sobre o que eu estava dando uma palhinha agora, né? O que são os conjuntos infinitos, conjuntos finitos, unitários, o que são os conjuntos vazios. E muito bem, ó. Primeiramente, né? Conjuntos finitos, melhor dizendo. Conjunto finito vai ser um conjunto que tem uma quantidade finita de elementos. Ó, Lucas, não me diga. Ou seja, tem uma quantidade limitada de elementos, tranquilo? Por exemplo, se eu te digo o seguinte, o meu conjunto A é um conjunto em que os elementos X, ele vai ser primo e menor do que 7. Quais são esses elementos? Vai ser o 2, o 3 e o 5. Só tem
3 elementos, então esse conjunto ele é finito. Tranquilo? Tem uma quantidade limitada de elementos. Muito bem, se eu pensar agora, né, no meu conjunto infinito, eu posso pensar num exemplo como esse daqui, ó. Eu digo que é um conjunto B em que os elementos eles são maiores ou iguais a zeros e necessariamente são pares. Ou seja, vai ser uma quantidade infinita de elementos. Isso daqui nunca vai ter fim. Tranquilo? Belezinha? Conjuntos unitários. O que é que são conjuntos unitários? É um conjunto que tem apenas um elemento. Beleza? Somente um elemento dentro desse nosso conjunto. Se eu digo para você, ó, eu quero um conjunto de elementos pares e primos. Ou seja, ele precisa ser par e primo ao mesmo tempo. Só vai ter o 2, né? O 2 é o único elemento que é par e primo ao mesmo tempo. Então, é um conjunto com apenas um elemento. Show de bola? E por último, que a gente está vendo aqui, são os conjuntos vazios, beleza? O que são esses conjuntos vazios aqui? São conjuntos que simplesmente não vão possuir elementos, beleza? Ou seja, se eu pergunto para você, ó, eu quero um conjunto que é primo, formado por elementos primos e menores do que 2. Não existe, simplesmente não existe elementos assim. Então a gente vai representar eles assim, ó, entre chaves, e colocando nada dentro, ou com um zerinho cortado no meio. Show de bola? Então, conjunto vazio são conjuntos que não possuem elementos. Para a gente fechar essa nossa aulinha, a gente vai entender um pouquinho melhor sobre alguns símbolos que a gente vai usar bastante nos conjuntos e nos seus elementos. O primeiro símbolo tem a ver com esse símbolo aqui, ó, o pertence, que é esse Ezinho aqui. Você já deve ter visto isso aqui alguma vez na sua vida, até nas nossas teorias anteriores, beleza? O que significa esse Ezinho aqui e quando que a gente vai usar ele? A gente vai usar ele quando a gente estiver relacionando um elemento com um conjunto, beleza? Então olha aqui, ó. Eu tenho um conjunto aqui A, que é formado por 1, 2, 3, 4 e 5. O meu 1, ou seja, o meu elemento 1, pertence ao meu conjunto A. O 6, por exemplo, ele não pertence ao A. Tranquilo? Se eu penso agora nesse outro conjunto aqui, ó, e eu digo o seguinte, falo a respeito do 0, né? O 0, o elemento 0, pertence ao B. Agora, o 2, 3, esse 2, 3 aqui é um dos elementos desse meu conjunto. Então, muito cuidado. Se ele é um dos elementos do meu conjunto, então ele pertence ao B. Show de bola? Agora, o 2, ele não é um elemento do meu conjunto. Então, ele não pertence ao B. Tranquilo? Show de bola? Percebeu a distinção? Agora, está contido. Quando que a gente vai usar o está contido? Quando a gente estiver fazendo uma relação entre conjunto e outro conjunto. Então, olha aqui, ó. Se eu tenho isso daqui, ó, esse meu conjunto aqui, formado por esses elementos. 1 e 2, ele é um subconjunto desse meu conjunto, ou seja, ele é um conjuntozinho menor desse meu conjunto. Então, ele está contido no meu conjunto A. O 2, 3, o 4 e o 5, ó, eles são um subconjunto do meu conjunto maior, que é o conjunto A. Agora, o 6 e o 7, ele não está contido no A. Percebe o seguinte, ó, o 6, 7, ele é um elemento do meu conjunto. Por ser um elemento, a gente não usa esse símbolo aqui, a gente usa o símbolo de pertence, que é o que vai ser atribuído para a gente como cara que vai trabalhar com a relação entre elemento e conjunto. Show de bola? Muito bem. Para a gente fechar aqui agora, a gente vai falar do nosso último carinha aqui, que é o símbolo de contém, que é o C ao contrário, beleza? Ele também vai trabalhar com conjunto, é uma relação entre conjunto e conjunto, show de bola? Então, ó, esse meu conjunto A aqui, ó, formado por 1, 2 e 3, ele contém, o meu conjunto B contém esse meu conjunto A, que é um conjunto menor do que ele, beleza? É mais ou menos a relação oposta do está contido, né? O contém é o que está um conjunto maior, que contém um subconjunto, e o subconjunto está contido no conjunto maior. Show de bola? E aí, esse vídeo te ajudou? Responde aí!